O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, festa de São Padre Pio de Pietrelcina, nosso querido intercessor aqui deste trabalho e desta obra. Eu acho que esse evangelho de hoje, Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22, muito propício para a celebração que estamos fazendo, a celebração de São Pio. Porque Janete, que está aqui com a gente, Fábio, vou fazer uma pergunta a vocês. Como o Padre Pio responderia essa pergunta feita por Jesus? Vós, quem dizeis que eu sou? E como é que o Padre Pio respondeu essa pergunta? Ele responderia dizendo, obviamente, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mais obviamente ainda foi que ele respondeu com a sua vida, com o seu sofrimento. Por quê? Porque o próprio Jesus explicou o que significa ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é visto pela lógica humana, da glória humana, mas visto pela lógica de Deus, do plano salvífico de Deus, que é o quê? Ser rejeitado pelos anciãos, sofrer muito, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esta é a glória do Filho do Homem, a glória do Filho do Deus vivo. Experimentar o fracasso, a dor. Não nos esqueçamos que São Pio recebeu as chagas. Mas, se eu colocasse hoje um tema, na thumbline desta pregação, eu diria: sofrer pela igreja, sofrer da própria igreja. Sofrer pela igreja, mas pela própria igreja. Não sei se dá para ser entendido. Sofrer pela igreja, ou seja, eu sofro pela igreja de Jesus, mas quem é a causa do meu sofrimento? A própria igreja. Quando a igreja não se configura a pessoa de Jesus,
ela pode cair na tentação de se tornar o quê? Apesar de jamais se tornar, mas ela pode parecer o quê? Ela pode parecer, ou transparecer, melhor dizendo, transparecer os pecados dos seus filhos e filhas. Transparecer os pecados daqueles que propriamente se dizem seus defensores. Quando que a missão de São Pio e a nossa deve ser sofrer com, pela e dentro da igreja. Os maiores espinhos, os maiores dores, os maiores sofrimentos vieram por causa dos próprios religiosos, que o perseguiram na sua época, que o puniram na sua época. E depois, no seu processo de beatificação e canonização, foi visto que tudo aquilo não tinha nenhum fundamento, a não ser o fundamento humano do obstáculo, da provação, da cruz para o nosso querido santo Padre Pio, que sempre se oferecia e oferecia a Deus a si mesmo, o seu sofrimento pela conversão das almas. Mas uma conversão profunda do coração, através de quê? Do sacramento da confissão. Eu estou apontando ali, vocês não estão vendo, para o confessionário. Local, depois do altar, mais frequentado pelo Padre Pio. Mas, o que pouca gente esquece, é que o Padre Pio também gastava seu tempo, seu dia, horas, diante do Cristo crucificado, diante da cruz, contemplando a paixão do Senhor, diante da Santíssima Eucaristia. E à noite, talvez o único momento que ele tinha para descansar no seu leito, ele era atacado constantemente, quase que diariamente, pelo demônio, para que ele não pudesse acordar cedo e fosse celebrar a sua Santa Missa. Quantas e quantas vezes o Padre Pio aparecia de manhã para celebrar a missa machucado, ferido fisicamente pelos ataques do demônio. Demônio que se manifestava a ele vestido de batina. E de diversas formas se manifestava para atrapalhar a sua constância de oração e de vida, como um grande pai e padre espiritual que ele continua sendo para os seus filhos espalhados pelo mundo inteiro. O Padre Pio, ele personificou profundamente o espírito de quem realmente ama a igreja. Quem ama a igreja sofre por ela. Não fica gastando o seu tempo e sua energia na internet, fazendo textões, publicações. Quem ama a igreja se consome por ela, na oração, na adoração. Padre Pio se doou também pelos pobres, pelos sofredores, por aqueles que vinham até ele procurá-lo para confessar, e ele era duro, ele era rígido, porém ao mesmo tempo terno, paterno ou materno, porque Nossa Senhora era
o grande amor, junto com Jesus, de Padre Pio. E aquele coração sacerdotal dele era profundamente materno, porque víamos ali o amor de Nossa Senhora. Chega de irmos atrás de pessoas e vamos atrás de Deus. Vamos atrás de Jesus. Vamos atrás das coisas do alto. Não me esqueço daquela última pregação do nosso querido e saudoso servo de Deus, Padre Léo, que dizia lá na Canção Nova, naquele Hosana Brasil, buscai as coisas do alto. Parafraseando o próprio São Paulo. Padre Pio, que ali naquela foto, que foi a foto apresentada no balcão do Vaticano no dia de sua beatificação e canonização, aparece com as cartas que ele recebia, inúmeras, milhares de pedidos de oração, e que muitas vezes ele respondia, e das inúmeras graças que Deus realizou através do seu ministério. É disso que nós temos que ir atrás, das graças de Deus, do amor de Deus, na pessoa do Cristo, Filho do Deus vivo. Que Padre Pio nos ajude diante das perseguições, diante das rejeições, diante das derrotas, dos fracassos, diante das desconfianças, diante do ódio. Não é que haters ou odiadores é uma coisa nova que apareceu com a internet. Não, não. A internet sempre. A internet, na verdade, só deu visualização a esses haters, amplificou aquilo que sempre existiu. Eu me lembro, sempre existiram cartas anônimas, pasquins, e aí não parafraseio aquele pasquim famoso aqui do Brasil, mas pasquins são aqueles jornais impressos anonimamente distribuídos. Sempre existiram haters no mundo. Mas, como disse o próprio Jesus para São Pedro, as portas do inferno nunca prevalecerão. Ah, Padre Pio, eu quero lhe pedir aqui hoje. Intercede a Jesus por mim. Continue como meu grande amigo e companheiro de todos os dias, nesse meu ministério. E que eu possa mais e mais me configurar a Jesus e ao seu carisma, de amar a Eucaristia, centro da sua vida, de amar a misericórdia de Deus através da confissão, de se lançar mais e mais no sofrimento, na dor, na graça, de obedecer e de obediência como sempre fizestes. Deus sabe o tamanho das suas dores. Quantas e quantas vezes aquele crucifixo tão bonito do coro lá, da igreja de Santa Maria dos Anjos, a qual diante dele o Senhor chorava. Ou da imagem tão bela, imensa, de Nossa Senhora dos Anjos, na atual igreja. E naquela igreja primitiva que o Senhor ajudou a reformar, a restaurar. Que eu quero agradecer ao Senhor por permitir ir até a sua casa mais de uma vez, de estar diante das suas relíquias, do seu grande troféu, que é o seu próprio corpo. Por ocasião dos 50 anos, ou dos seus
daquele seu ano jubilar de 2008, dos seus 40 anos. Padre Pio, quero lhe agradecer por ser meu grande companheiro nessa jornada sacerdotal, nesse meu ministério. Obrigado por trazer São Miguel. Obrigado por me apontar Nossa Senhora de Fátima e amá-la como o Senhor amou e como o Senhor acreditava nas aparições de Fátima. De me apresentar Nossa Senhora Rainha dos Anjos. De me fazer amar aquele grande bispo de branco que o Senhor, segundo consta, profetizou que seria o Papa Karol Wojtyła, São João Paulo II. Padre Pio, continua. Obrigado por conhecê-lo lá naquele momento de muita dificuldade e dor que eu passei, às vésperas de sua beatificação. Obrigado por tudo, eu tenho certeza que o Senhor aí do céu, junto com os santos, nossos amigos, tem feito por essa pobre alma sacerdotal que aqui está, mas que é rica, porque experimenta o amor de Deus. Padre Pio, esteja conosco hoje à tarde, nessa missão. Esteja conosco em cada missão aqui, às tardes de todos os dias. Por cada pessoa que aqui nessa igreja vem buscar a Jesus, buscar uma palavra de fé, de conforto, de esperança. E nos ajude, intercedendo a São Miguel, pela luta de cada dia.